Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura de hoje será o discurso de Sêneca, da tranquilidade da alma, dos capítulos 1 ao 5. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. Da tranquilidade da alma, por Sêneca. 1. Examinando a mim mesmo, ó Sêneca, aparecem alguns vícios expostos tão abertamente que poderia segurá-los com a mão, outros mais obscuros e escondidos, outros ainda que não são contínuos, mas que voltam a intervalos intermitentes, os quais afirmo serem os mais incômodos. Como inimigos escondidos que atacam nas ocasiões mais oportunas, contra os quais não se pode estar tão preparado como na guerra, nem tão seguro como na paz. De fato, o estado em que me encontro, porque não te confessarei a verdade como um médico, é o de não estar de boa fé, liberto daquelas coisas que eu temia e odiava, nem totalmente submetido a elas. Neste estado, não sendo o pior, é o mais lamentável e incômodo, porque não estou doente nem são. E não é o caso tu me dizeres que todas as virtudes são tênues nos seus princípios e que com o tempo adquirem dureza e robustez. Não ignoro também que nas coisas pelas quais se trabalha pelas aparências, digo pela dignidade e pela fama de eloquência e o que quer que venha do sufrágio alheio, com o tempo se consolidam inteiramente. E as coisas que comunicam as verdadeiras forças, tal como para agradar, se revestem de falsas aparências. Esperam anos até que, paulatinamente, a duração lhes dê cor. Mas eu temo que o costume, que consolida as coisas, não fixe este vício mais profundamente em mim. Tanto dos males quanto dos bens, uma longa familiaridade induz ao amor. Seja qual for esta debilidade da alma, que nem se inclina fortemente ao que é certo, nem ao que é depravado, não consigo expor tudo de uma única vez, mas apenas por partes. Eu te direi o que está me acontecendo, e tu encontrarás um nome para essa doença. Confesso que tenho um grande amor pela parcimônia. Agrada-me uma cama que não seja adornada de modo exagerado, sem vestes retiradas da arca e prensadas para recuperar o brilho. Prefiro roupas que sejam caseiras e baratas e que, sem exageros, sejam conservadas e guardadas para o uso. Agrada-me uma comida que não tenha sido preparada nem observada por muitos escravos domésticos, com muitos preparativos, nem muitos dias antes, mas que seja comum e de fácil preparo, que não tenha nada de rebuscado nem de exótico, que seja encontrada em qualquer lugar, que não seja pesada nem ao bolso nem ao corpo, que não saia por onde entrou. Agrada-me o criado inculto e o criado rude, apesar da prata do meu rústico pai, sem o nome do artífice, e uma mesa não tão vistosa pela variedade de cores, nem famosa na cidade pelas suas sucessões de donos elegantes, mas que posta em uso não desperte a volúpia de nenhum dos convidados, nem lhes acenda a inveja. Embora tais coisas me agradem, alegra-me a alma o aparato de algum pedagogo, o qual, vestido com muito cuidado e com mais ouro do que se fosse para um desfile, é cortejado por outros também elegantes. Já a casa em que pisam é preciosa. As riquezas estão disseminadas por todos os cantos, os tetos são refulgentes e sempre há um povo que assiste aos jantares e ao desperdício dos patrimônios. O que direi dessas águas, reluzentes até o fundo e que circundam os próprios convidados e dos banquetes dignos desse cenário? Vindo eu de um longo período de frugalidade, me circundou com tamanho esplendor o luxo que resplandece ao redor. Minha vista titubeia um pouco, mas facilmente reage com a alma do que com os olhos. Eu me retiro não pior, mas mais triste entre os meus parcos bens.
Não estou satisfeito e me ocorre a dúvida de que outras coisas seriam melhores. Nenhuma dessas coisas me muda, mas todas me deixam abalado. Resolvi seguir os comandos dos preceptores e me envolver nos assuntos públicos. Aí me entusiasmam as honras e as faces, não por andar vestido de púrpura e cercado de varas, mas por ser mais útil aos amigos, aos familiares, a todos os cidadãos e, de modo geral, a todos os mortais. De modo mais concreto, sigo a Zenão, a Cleanto e a Crísipo. Nenhum deles se envolveu com a política, mas nunca deixaram de enviar para lá seus discípulos. Quando algo insólito me atinge, eu que não estou acostumado a tais impactos, quando acontece algo indigno, tal como rotineiramente acontece na vida, ou alguma coisa de difícil resolução, quando fatos pequenos e sem importância tomam muito tempo, volto-me para o meu retiro. Da mesma maneira como acontece com o rebanho fatigado, que rapidamente retorna para o curral, volto para casa cada vez mais apressado. Não há nada de mais relaxante do que ficar entre as paredes de nosso lar. Que ninguém me furte um único dia, já que nunca poderia me compensar tão grande perda. Neste local, a alma fica dedicada a si mesma. Pode ser cultivada, nada nem nenhum juízo alheio pode afetá-la. Livre dos cuidados particulares e públicos, dedica-se à tranquilidade. Desde que uma leitura excitante levou a minha alma e nobres exemplos a estimularam, compraz-me ir ao fórum, dar a palavra a uns, trabalho a outros, e mesmo que não sirvam para nada, visam a uma utilidade. Dessa forma, refreio no fórum a soberba daqueles que, em virtude de sua prosperidade, se tornam insolentes. Baseado em meus estudos, acredito ser melhor contemplar as próprias coisas e falar movido por elas, emitindo palavras adequadas aos fatos, de modo que, para onde quer que levem, o discurso siga esta espontaneidade. Por que então compor obras que durem séculos? Queres fazer isso para que os pósteros não te esqueçam? Nasceste para morrer. Causa menos incômodo um funeral silencioso. Às vezes, a minha alma se eleva com a magnitude do pensamento, torna-se ávida por palavras e aspira às alturas. Assim, o discurso já não é mais meu. Esquecido das normas e dos critérios rigorosos, elevo-me e falo com uma boca que não é mais minha. Não me detendo em detalhes, atento para o fato de que, em minhas preocupações, sou acompanhado por certa timidez, cheia de boas intenções. Temo me inclinar paulatinamente para elas, ou, o que é mais preocupante, ficar sempre pendente e que talvez isso seja mais forte do que eu havia previsto. Isso porque as coisas costumeiras nos parecem familiares e sempre são julgadas de modo benevolente. Penso que muitos poderiam ter chegado à sabedoria se não pensassem já serem sábios, se não tivessem dissimulado para si mesmos algumas coisas e se não tivessem passado por outras tantas com os olhos fechados. Não há razão para pensares que a adulação alheia nos é mais perigosa que a nossa própria. Quem ousa dizer a verdade para si mesmo? Quem, posto entre a multidão daqueles que elogiam e lisonjeiam, não elogia a si mesmo ainda mais. Rogo, pois, se tens algum remédio com o qual possas refrear essa flutuação, para que me consideres dignos de dever a ti a minha tranquilidade. Sei que esses movimentos da alma não são perigosos, nem trazem qualquer inquietação mais tumultuosa. Lançando mão de uma imagem que expresse o que sinto, digo que não me cansa a tempestade, mas sim a náusea. Portanto, afasta o que quer que seja este mal e socorre ao náufrago que já avista a terra. 2. Esteja muito sereno. Eu questiono em silêncio
A que se poderia comparar semelhante estado de espírito e não encontro exemplo mais adequado que o daqueles que, tendo saído de uma longa e grave enfermidade, ainda sentem pequenos incômodos. Embora já estejam livres das sequelas, já estejam curados, ainda se inquietam com suspeitas e fazem com que os médicos lhes tomem o pulso, interpretando como doença todo pequeno mal-estar. O corpo deles, ó sereno, está curado, embora não esteja acostumado à saúde. Assim como o mar já tranquilo, sempre tem certa agitação, mesmo depois que passou a tormenta. Não é preciso aqueles recursos drásticos aos quais já se recorreu anteriormente, como resistir a si mesmo, censurar-se e atormentar-se. Neste momento, é necessário que tenhas confiança em ti mesmo e creias que vais pelo caminho reto, sem se deixar chamar para veredas transversais, como de muitos que vão de um lado para outro, enquanto alguns se extraviam bem próximos do caminho. O que tu queres, pois, é grande, de máxima importância e próximo de um Deus, não ser abalado. Os gregos chamam a este estado estável da alma de eutímia. Sobre tal tema, existe uma excelente obra de Demócrito. Eu o chamo de tranquilidade. Assim, não é preciso imitar ou traduzir as palavras pela sua forma. A própria coisa deve ser designada por algum nome, que deve ter a força da nomenclatura grega e não a aparência. Portanto, investiguemos de que modo a alma deverá prosseguir, sempre de modo igual e no mesmo ritmo. Ou seja, estar em paz consigo mesmo e que essa alegria não se interrompa, mas permaneça em estado plácido, sem elevar-se, sem abater-se. A isso eu chamo tranquilidade. Investiguemos como alcançá-la. Isso feito, tu tomarás desse remédio universal a teu gosto. Examinando tal mal-estar, cada um reconhece qual a parte dele é sua. Ao mesmo tempo, compreenderás quão pequeno é teu problema pessoal em relação ao de outros, presos a uma profissão brilhante ou a um título importante. Em tal situação, mais por vergonha do que por decisão própria, impera a simulação. Todos eles estão na mesma situação, tanto os que estão envergonhados por sua própria leviandade, pelo tédio e pela contínua mudança de propósitos, aos quais agrada sempre mais o que foi abandonado, quanto aqueles que relaxam e passam a vida bocejando. Acrescente a estes os que, não de modo diferente daqueles aos quais o sono é difícil, se reviram de um lado e de outro até que venha o quieto descanso. Tratando sempre de reformar o estado de sua vida, permanecem por último naquele que os surpreendeu no ódio às mudanças, pois a velhice é preguiçosa para a novidade. Acrescente também aqueles poucos dados a mudanças, não por obstinados, mas por inércia, já que vivem como não gostariam, mas como sempre o fizeram. São inumeráveis as propriedades do vício, mas o seu efeito é um só: o aborrecer-se consigo mesmo. Isto nasce do desequilíbrio da alma e dos desejos tímidos ou pouco prósperos, visto que não ousam tanto quanto desejam ou não o conseguem. Dessa forma, realizam-se apenas na esperança. Sempre são instáveis e volúveis. Por todas as vias tentam realizar seus desejos. Eles se instruem e se conduzem para coisas desonestas e difíceis. E, quando o seu trabalho é frustrado, atormentam-se não por terem desejado o mal, mas por tê-lo desejado em vão. Então eles se arrependem de terem começado e temem recomeçar. Daí advém uma agitação que não encontra saída, porque não podem nem dominar, nem se submeter aos seus desejos. Em consequência, reflete-se a indecisão de uma vida que pouco se expande e o torpor de uma alma em meio aos seus desejos fracassados.
Todos os males se agravam quando, longe dessa incômoda angústia, obtém-se a paz na tranquilidade ou nos estudos solitários, os quais não pode suportar uma alma dedicada às coisas cívicas, desejosa de ação e por natureza inquieta. Ou seja, não encontra consolo em si mesma. Por isso, privado dos deleites que as mesmas ocupações proporcionam aos que as perseguem, não suporta a casa, a solidão e as paredes. Desgostoso, vê-se como um ser abandonado. Daí o tédio e o desgosto para consigo mesmo. Tal o desassossego que em lugar nenhum encontra descanso, projetando uma aflitiva intolerância da própria inércia, cujos motivos não ousa confessar. Assim, seus desejos, fechados em sua estreiteza, sem possibilidade de evadir-se, acabam por sufocar a si mesmos. Por esse motivo, advém tristeza, fraqueza e milhares de flutuações de uma mente tomada pela indecisão. Ela mantém em suspenso as esperanças suscitadas e se frustra na desolação. Consequentemente, aquela disposição de detestar o seu próprio repouso e de se queixar por não ter nada para fazer, e também de invejar fortemente o sucesso do próximo. A inércia não desejada alimenta a inveja, ambiciona a ruína de todos, porque não conseguiu atingir o seu próprio êxito. Dessa aversão pelo sucesso alheio e do desespero em virtude de seus fracassos, a alma exaspera-se contra a sorte e queixa-se do tempo, esconde-se e afunda na autocomiseração, porque entediada e com vergonha de si própria. Por natureza, a alma humana é ágil e pronta ao movimento, grata a tudo aquilo que lhe excite e lhe distraia. E mais gratos ainda são aqueles nascidos com os piores instintos, os quais sentem prazer com a confusão em suas obrigações. Assim como certas feridas instigam as mãos para que as machuquem, e do mesmo modo se deleita o corpo tomado pela sarna com o ato de coçar, assim também digo que, para essas mentes não é diferente. Nelas irrompem desejos, como feridas cujo tormento equivale à sensação de prazer. Existem, pois, algumas coisas que, também com dor, deleitam o nosso corpo, como esticar-se e mudar de lado na cama, sentindo alívio com a mudança de posição. A mesma situação ocorria com Aquiles, ora de bruços, ora de costas, mudando muitas vezes a sua posição, como é próprio do doente, não suportando nada por muito tempo e fazendo das mudanças lenitivo para suas dores. Daí o empreender vagas peregrinações e o percorrer praias e mares desconhecidos, tanto na terra como no mar, sempre em busca de emoções, experimentando o que não tem no fastio da situação presente. Então diz, agora vamos à campanha. Já enfastiado das coisas delicadas, clama, que se vejam as coisas selvagens, recorramos às florestas de Brúcio e da Lacônia. De fato, nos lugares desertos, desfruta-se algo ameno, onde os olhos lascivos aliviam-se na feiura das regiões inóspitas. Vamos a Tarento e a seu famoso porto, e seus invernos de céu límpido, e à região bastante opulenta para seu antigo povo. Ou então, retornemos para Roma, pois nossos ouvidos já descansaram demais dos aplausos e da algazarra dos circos. Sentimos falta até de ver correr sangue humano. Uma coisa sucede à outra e os espetáculos se transformam em outros espetáculos. Como disse Lucrécio, desse modo, cada um foge de si mesmo. Mas em que isso é proveitoso, se de fato não se foge? Seguimos a nós mesmos e não conseguimos jamais nos desembaraçar de nossa própria companhia. Assim, devemos saber que o mal contra o qual trabalhamos não vem dos lugares, mas de nós mesmos. Somos fracos para tolerar qualquer incômodo.
não suportamos trabalhos, prazeres, desconfortos por muito tempo. Isso levou muitos à morte, porque frequentemente mudando seus propósitos, voltavam sempre para o mesmo ponto de partida, não deixando espaço para as novidades. Assim, a vida começou a lhes entediar e também o próprio mundo, até que, sem perspectiva, ouça aquele clamor: até quando sempre as mesmas coisas? 3. Tu me perguntas o que penso que deves fazer contra este tédio. De acordo com Antenodoro, o melhor seria te ocupares intensamente, fazendo parte dos interesses da República, ocupando cargos públicos, participando de compromissos sociais. Desse modo, assim como existem pessoas que passam o dia no sol para o exercício do corpo, o que de fato é muito útil aos atletas, que consagram a maior parte do tempo para nutrir e fortalecer seus músculos e sua força, a única coisa à qual se dedicam, do mesmo modo para nós, que preparamos a alma para as guerras civis, é muito mais interessante nos atermos longamente ao nosso trabalho. Quem quer que tenha o firme propósito de se tornar útil aos cidadãos e, em geral, a todos os mortais, ao mesmo tempo, quem trabalha e produz deve administrar, de acordo com suas condições, tanto as coisas comuns quanto as particulares. Mas, tu dizes, já que é tão insana a ambição dos homens e são tantos os caluniadores que distorcem as coisas retas no mais torpe sentido, que a simplicidade está pouco segura, e visto que no futuro serão mais numerosos os obstáculos que os auxílios, convém se retirar do fórum e do serviço público. Também existe lugar na vida privada para que uma alma grande possa se desenvolver amplamente, do mesmo modo que a fúria do leão e de outros animais não diminui em suas jaulas. Assim também ocorre com os homens, cujas maiores ações são as que realiza no recolhimento. Assim, pois, ao se recolher, onde quer que o seu repouso seja acolhido, o indivíduo irá querer ser útil a todos e a cada um em particular com seu talento, sua voz e seu conselho. Pois não apenas é proveitoso aos assuntos públicos quem promove candidatos, defende os réus e delibera sobre paz e guerra, mas também quem exorta a juventude, quem, com a falta de bons preceptores, infunde virtudes às almas, quem prende ou retrai os que correm em direção do dinheiro e da luxúria, e se nada mais consegue, certamente os retarda e age de modo particular para o bem privado e público. Por acaso serve melhor ao bem público o pretor que emite sentenças entre estrangeiros e cidadãos, ou se é pretor urbano, ao repassar as sentenças de seu assessor, estaria realizando tarefa mais importante que o filósofo que ensina o que vem a ser justiça e dever, o que é piedade, paciência, fortaleza, desprezo pela morte, entendimento acerca dos deuses e, finalmente, como é seguro e gratificante, estar com a consciência tranquila? Portanto, se empregas em estudos o tempo que subtraíste dos deveres, não significa que faltaste com as tuas obrigações. Não é soldado apenas aquele que está no fronte de combate e defende ambos os lados, esquerdo e direito, mas também aquele que defende as portas e permanece em lugar de menor perigo, assim como não é em vão servir como vigia e guardar o armamento. Tais ocupações, embora não sejam sangrentas, também fazem parte dos serviços militares. Se te recolhes aos estudos, fugirás de todo o fastio da vida. Não será porque te aborrece o dia que escolherás a noite, nem a presença de pessoas te será excessivamente pesada. Atrairás a amizade de muitos homens e também os melhores acorrerão a ti. Isso porque a virtude, ainda que esteja obscura, nunca se esconde, mas emite os seus sinais. Quem quer que seja digno dela, captará os seus vestígios. Assim, pois,
Se prescindirmos de toda a comunicação, renunciarmos ao gênero humano e vivermos voltados unicamente para nós mesmos, resultará uma solidão vazia de ação. E sem nada para fazer, começaremos a construir alguns edifícios, a derrubar outros, a remover o mar, a conduzir as águas contra as dificuldades dos terrenos, a gastar mal o tempo que a natureza nos concedeu para consumir proveitosamente. Alguns o utilizam com parcimônia, outros prodigamente. Uns gastam fazendo cálculos escrupulosos, outros nada poupam, coisa muito estúpida. Frequentemente, alguém muito velho não tem outro argumento para provar que viveu muito, a não ser a sua idade. 4. Parece-me, caríssimo Sereno, que até Tenodoro se rendeu cedo demais às circunstâncias do tempo. Retirou-se muito cedo. Nem eu negaria que de vez em quando se deve ceder, mas gradualmente, salvaguardando as insígnias e a dignidade militar. Com certeza, fica mais seguro e respeitado pelos inimigos quem se rende com as armas na mão. Isso eu penso ser conveniente para a virtude e para quem a cultiva. Ou seja, se o destino prevalece e impede a faculdade de agir, não fuja logo dando as costas desarmadas, buscando onde se esconder, como se existisse algum lugar onde se possa escapar do destino. Deve-se agir com mais cautela com relação aos deveres públicos. Com cuidado, deve-se buscar algo que seja útil para o Estado. Não pode ser militar? Busca a função pública. Estás relegado à vida privada? Procura patrocinar causas. Foste condenado ao silêncio? Então ajuda os cidadãos de modo calado. É perigoso o ingresso no fórum? Nas casas, nos espetáculos, nos banquetes, age como um amigo fiel, um companheiro de temperamento afável. Perdestes teus deveres de cidadão? Cumpre-os de homem. Por isso, nós, com grande ânimo, não nos enclausuramos nas muralhas de uma única cidade, mas temos comunicação com a terra inteira e proclamamos que a nossa pátria é o mundo, para dar à virtude um mais largo campo de ação. O tribunal se fechou para ti e foste proibido de falar na tribuna ou nos comícios? Olha ao teu redor e verás quão vasta região está aberta e quanta gente há. Assim, nunca uma grande parte se fechará para ti, sem que reste uma maior ainda. Mas veja que todo esse mal pode não ser teu. Talvez o que não queira seja servir à República como cônsul, Prítane, Cérix ou Sufete. Por que não? Para seres militar por acaso, não queres outro cargo a não ser o de general ou tribuno? Mesmo que outros estejam antes de ti no combate e que a sorte te mantenha na retaguarda, luta de lá com a voz, com a exortação, com o exemplo e com ânimo. Ainda que com as mãos cortadas, permanece em pé no combate e contribui com os teus companheiros, persistindo firme em teu posto e ajudando com teu clamor. Espero que te comportes da mesma maneira. Se o destino te afasta dos cargos de poder da República, ainda assim permanece firme e ajuda com teus brados inflamados. Se alguém te aperta a garganta, permanece firme e ajuda com o teu silêncio. Nunca é inútil o trabalho de um bom cidadão. Ele sempre coopera, seja pelo que ouve ou pelo que vê, seja pela fisionomia ou pelos gestos, seja pela tácita obstinação ou até pelo modo como caminha. Tal como certos medicamentos que, embora não sejam ingeridos ou tocados, agem pelo odor, assim também é a virtude, que difunde a sua utilidade à distância e de modo oculto. Ela ou se espalha livremente e usa do seu direito, ou tem precários meios de se expandir e é coagida a recolher suas velas, ou parada e muda, se mantém estreitamente cercada ou ainda publicamente aberta. É de todo modo proveitosa. Porque tu pensas que é de pouca utilidade o exemplo daquele que,
Em recolhimento vive bem. Assim, o melhor é misturar o repouso com a ação. Sempre que a vida ativa não trouxer impedimentos ocasionais ou por circunstâncias políticas. Em todo caso, nunca se fecham completamente todos os espaços, de modo que não haja lugar a algum gesto de virtude. 5. Poderias, por acaso, encontrar uma cidade mais miserável do que Atenas quando despedaçada por 30 tiranos? Eles haviam assassinado 1,3 mil cidadãos, dentre os melhores da cidade, e nem assim davam fim à sua própria crueldade, que, pelo contrário, se tornava mais terrível. Naquela cidade havia o Areópago, o mais sagrado dos tribunais, onde se reunia o Senado do povo, semelhante ao nosso Senado. Ali, todos os dias, encontravam-se os verdugos e ainda a infeliz cuia, que se tornara apertada para os 30 tiranos. Poderia assim ter descanso uma cidade como aquela, onde haviam tantos satélites quanto tiranos? Não se podia oferecer aos corações nenhuma esperança de recobrar a liberdade, nem em lugar nenhum aparecia remédio contra tão grande força dos males. Onde, pois, esta triste cidade encontraria outros tantos armódios? Sócrates encontrava-se entre eles. Consolava os senadores que choravam e exortava os que estavam desesperados com relação ao futuro da República. Além disso, reprovava os ricos que temiam pelas suas riquezas e muito tarde se arrependeram de sua avareza. E a quem quisesse, oferecia o exemplo de um homem que caminhava livre com 30 dominadores ao redor. Ainda assim, essa mesma Atenas levou à morte no cárcere aquele que havia insultado todo o bando dos tiranos. A liberdade não tolerou que fosse livre. Isso é para que saibas que, mesmo numa república oprimida, existe ocasião para que um homem sábio se manifeste, e mesmo numa república florescente e feliz, muitas vezes reinam petulância, inveja e outros milhares de vícios inertes. Portanto, conforme a república se apresente e a sorte nos permita, assim vamos ou nos expandir ou nos retrair. Mas, de todo modo, sempre haveremos de nos mover sem nos deixar entorpecer pelas amarras do medo. Além do mais, um homem de valor sempre está rodeado de perigos iminentes e, mesmo morrendo entre as armas e as algemas, não macula a sua virtude nem a esconde, porque foi guardada e não enterrada. Se não me engano, Cúrio Dentato dizia que preferia estar morto a viver como morto. O último dos males é sair do número dos vivos antes de morrer. Mas se te couber viver num tempo menos propício da República, deves te dedicar mais ao repouso e às letras, tal como numa navegação perigosa encontras abrigo num porto. Não espere então que os negócios te deixem, mas tu mesmo deves te desprender deles.